Boa tarde. Queria dar boa tarde a todos, os colegas aqui presentes, os estudantes. Estamos reunidos por ocasião da Semana Universitária. Da Universidade de Brasília, para realizar uma discussão virtual, como os senhores podem ver. É um grande desafio, isto mesmo. Na qual o GEPSE vai apresentar uma parte das atividades que vem realizando ao longo desse período. Esta mesa terá a apresentação de 4 GTs, 4 grupos de trabalho, que realizam investigações sobre temas relacionados com defesa, Estado, sociedade, a partir de diferentes perspectivas analíticas. A ideia é que nós façamos apresentações objetivas, temos relativamente pouco tempo para dar conta desse processo. Eu peço desculpas aí pelo início, havia um certo delay entre o funcionamento aqui nosso no estúdio e aquilo que aparecia no YouTube diretamente. Essa foi a razão da breve interrupção. Agora que já estamos aqui no ar, eu vou passar imediatamente a palavra a Mirela Vaz de Castro, que coordena o grupo de trabalho sobre a percepção da sociedade civil em relação à capacidade de autodefesa nacional nos países que adotam políticas externas de neutralidade. Eu queria apenas salientar a importância desse evento. É uma atividade que implica extensão, que implica estabelecer um outro tipo de relacionamento com a comunidade, não apenas com a comunidade universitária, mas também com a sociedade de forma mais ampla. E nesse processo deixar registrado aqui o meu reconhecimento e o reconhecimento do nosso instituto pelo profissionalismo, pela dedicação, pela perseverança com que os coordenadores dos GTs e os demais estudantes envolvidos nesse processo vêm empreendendo essa atividade tão desafiadora de prosseguir nos estudos, na investigação, na reflexão, nas discussões, apesar dessas circunstâncias tão adversas para todos nós. Creio que tem sido um aprendizado, algo que tem consumido muito o tempo, as energias das pessoas, mas o entusiasmo com que os nossos jovens pesquisadores abraçam essa possibilidade de realizar investigações, aprofundar a reflexão sobre os temas que dizem respeito ao nosso cotidiano e, ao mesmo tempo, produzir conhecimento que é importante para definir a inserção internacional do Brasil, é fonte de permanente inspiração para todos nós. O que os colegas vão assistir agora é a um conjunto de apresentações sobre resultados e também questionamentos, né, sobre os caminhos a seguir a partir desse ponto a que chegamos. Passo, portanto, a palavra a Mirela, que vai coordenar a apresentação do seu grupo de trabalho. Por favor, Mirela, você tem a palavra. Muito obrigada, professor. Boa tarde a todos os nossos espectadores. Boa tarde, meninos. Boa tarde, professor. Bom, eu vou primeiramente compartilhar com vocês uma breve apresentação que a gente preparou para orientar a nossa fala, que será também breve e apenas uma pequena apresentação dos nossos trabalhos. Bom, meu nome é Mirela, eu sou aluna do mestrado e sou coordenadora do grupo de trabalho que, né, tem como tema a percepção da sociedade civil em relação à capacidade de autodefesa nacional nos países que adotam políticas externas de neutralidade. Junto comigo trabalham nesse GT mais 3 alunos, a Linda, a Franciele e o Mar, que também vão participar dessa apresentação mais à frente e vão apresentar para vocês um pouco da discussão acadêmica que a gente tem realizado. Bom, basicamente o objetivo do nosso grupo de trabalho é identificar a percepção das populações em países que adotam a política externa de neutralidade em relação à capacidade de autodefesa, ou seja, se essas populações se sentem seguras ou não dentro de seus países
assumindo que esses países, por terem uma política externa de neutralidade, não poderiam, por exemplo, em frente a uma ameaça externa, recorrer a um auxílio de outros atores internacionais. Não participam de alianças militares e, por isso, então, teriam que se defenderem meio que sozinhos, né, no caso de uma ameaça externa. E como que a população enxerga isso? Ela se sente segura ou não diante disso? E qual é a capacidade também, a estratégia de defesa que esses países adotam nesse sentido, por ter uma política externa de neutralidade? Então, basicamente, o nosso objetivo maior é esse. Nós pretendemos, então, escrever um artigo para publicação até o final de julho de 2022, que é, né, a nossa programação, que é, então, no caso, produzir um artigo a partir dessa inquietação, né, e a nossa dinâmica inicial, nossa dinâmica do grupo de trabalho, atualmente, a gente realiza reuniões semanais, onde a gente, então, passa ainda numa fase de discussão, né, de artigos que podem auxiliar na produção na nossa produção acadêmica. A nossa discussão, ela foi dividida em 4 módulos, para facilitar. O primeiro módulo é o que a gente está encerrando essa semana, inclusive, que é sobre o conceito de neutralidade, que é o que os meninos vão apresentar para vocês mais à frente, que então a gente fez toda uma discussão sobre o que é esse conceito. Agora nós partiremos, então, para uma discussão sobre o papel dos países neutros no sistema internacional, para depois a gente, então, partir para um estudo individualizado. Nós identificaremos, então, esses países que adotam a política externa de neutralidade de forma oficial e iniciaremos um estudo individualizado dessa política externa e das estratégias de defesa nacional que esses países adotam, porque há-se uma divergência. Os países que adotam a neutralidade, apesar de não poderem, por exemplo, recorrer a alianças militares, eles têm estratégias de defesa diversas. Alguns adotam estratégias de defesa total, como a Finlândia, outros, na verdade, pouco ou quase nada investiram na defesa nacional, como, por exemplo, a Suécia. Então, há uma diferença e isso a gente vai estudar no nosso terceiro módulo de discussão. Por fim, no nosso último módulo, nós entraremos aí, de fato, na percepção da população em relação à adoção da política externa e a capacidade desses países de se defenderem. Qual é a percepção? Se a população se sente segura, se ela é a favor da política de neutralidade, se ela acha que no contexto contemporâneo que vivemos não há mais espaço e que o país deveria, então, optar por um alinhamento militar, talvez com a OTAN, com alguma outra aliança, enfim. Isso é basicamente o panorama do nosso GT atualmente e aonde nós queremos chegar. Agora eu vou passar para a Linda, que vai dar início à discussão conceitual que a gente tem trabalhado nos últimos meses. Boa tarde a todos. Eu sou a Linda e eu vou falar um pouquinho sobre essa discussão desse primeiro módulo do conceito da neutralidade. Então, logo no começo dos nossos levantamentos bibliográficos e das nossas discussões em grupo, a gente se deparou com um estigma que ronda o conceito de neutralidade, né? Então, os países que adotam esse posicionamento, eles não são considerados como sujeitos efetivos, né, das relações internacionais, e sim como objetos incapazes de escolher um posicionamento melhor. Então, a gente percebeu que a neutralidade carrega essa marca de abstencionismo e de passividade. E muito disso decorre do fato da neutralidade não ser um tema de grande expressão acadêmica. Então, existem apenas poucos fragmentos de teorias sobre neutralidade e um autor que a gente leu, se chama Joanne, ele argumenta que a neutralidade deve ser tratada como uma identidade separada, porque ela não se encaixa nessas correntes teóricas mais expressivas das relações internacionais, como o realismo. Então, para entender a neutralidade na sua totalidade, é preciso superar esse estigma de passividade e entender que a neutralidade não é imutável e também é uma política externa ativa e capaz de projetar os interesses nacionais no cenário internacional. Agora, passando para a evolução do conceito de neutralidade, existem 2 abordagens principais, né? A clássica, que é relacionada à participação dos conflitos, da beligerância, e ela estava mais restrita aos tempos de guerra, esse conceito mais do senso comum da neutralidade. O moderno, ele se relaciona à soberania, à autonomia e à identidade de um país. Ele não é restrito somente aos tempos de guerra, ele também é adotado em tempos de paz.
E fazendo uma breve linha do tempo, né, a neutralidade ela possui uma longa tradição. Então, desde a Grécia Antiga, os direitos e deveres das cidades-estados, das cidades-estados que adotavam essa política de neutralidade existiam. Então, na Idade Média também, com o passar do tempo e com o início da codificação, a neutralidade foi se desenvolvendo e o direito internacional foi uma forma de normatizar a neutralidade. Na Segunda Guerra Mundial, houve um enfraquecimento da política de neutralidade, já que diversos países tiveram sua neutralidade ferida, como a Bélgica, a Noruega e a Dinamarca. E na Guerra Fria, a neutralidade meio que encontrou seu nicho, né? Ela se adequou muito bem às circunstâncias do mundo bipolar. E no pós-Guerra Fria, até hoje em dia, a neutralidade ela está bem relacionada à identidade nacional, à identidade do país. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Franciele. Fran? Opa. A Franciele disse que está nos bastidores. Alguém tem como colocar ela no ao vivo? Pessoal do... Aí, conseguiu. Boa tarde, membro do GT que a Mirella coordena. Eu vou dar continuidade ao que a Linda falou sobre o conceito moderno de neutralidade. Vou falar um pouco mais da especificidade dos objetivos da neutralidade e como ela atua. Então, com isso, nós vamos chegar a 2 pontos importantes para se compreender, né, o conceito de neutralidade, como ele atua no sistema internacional, que é através da neutralidade política e neutralidade legal. Elas são um complemento, a extensão do conceito de neutralidade que se deu a partir do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Bom, a neutralidade política, ela aborda sobre quais as atitudes e posicionamentos dos estados durante um determinado período de paz e conflitos que levaram a alterações no ambiente da segurança internacional. Eu acho que a Franciele está caindo, né? Bom, vamos passar então para o Marco, e aí depois a gente volta na Franciele se ela conseguir entrar. Pode ser, Marco? Ok, então, devido ao pequeno imprevisto, eu vou passar para a minha parte, que é a discussão de identidade do Estado e a política de neutralidade. Então, o que a gente observa nos países que adotam esse conceito de neutralidade para informar a política externa é que ocorrem variações na forma como isso veio a ser, né? Alguns países adotam esse conceito por motivações de forma completamente voluntária, como a Suécia e a Irlanda, e outros de forma coagida, que a gente observa o caso da Finlândia e da Áustria durante as relações com a Guerra Fria. Essa decisão imposta na forma da Áustria e na Finlândia, ela é feita devido a uma ameaça, que a gente tem a ameaça soviética à independência e à soberania desses estados, né? Então, esse é um fator que a gente tem que considerar. Somado a isso, a gente tem as opiniões internas dentro do Estado, a opinião pública e da elite política a respeito desse conceito. A forma como esse conceito vai se modificar, se o país vai
participar de exercícios militares ou de cooperações internacionais sendo neutro ou não neutro, isso vai depender da opinião pública, por exemplo, e da opinião da elite política. Se há um conceito que ocorre na prática por um longo período de tempo, a tendência é que o público continue a adotar esse conceito, porque esse conceito passa a fazer parte da identidade. Se esse conceito entra na política externa de forma forçada, como a gente viu nesse caso da Finlândia ou da Áustria, acaba se tornando um pouco mais rígido as interpretações. Um outro problema que a gente tem aqui é se a neutralidade vai ser se a condição da existência do Estado e se está na Constituição ou não, é outro problema que vai dar ou não margens à mudança. E a gente discutiu brevemente nos slides anteriores se não alinhamento vai ser considerado neutralidade ou se a não participação em alianças de defesa mútua vai ser considerada neutralidade. Todos os países que adotam têm um entendimento diferente. Na Irlanda, por exemplo, a gente teve um caso que a neutralidade foi adotada de forma voluntária e é parte constitutiva da identidade dessas nações. A identidade, a neutralidade é uma característica de uma luta, de uma resistência, de uma dominação, que seria a dominação inglesa, nesse caso. Então, você não participaria de um pacto de defesa mútua, porque seria tomar parte em algum lado de conflito, não seria neutro, mas você participa de exercícios militares, de cooperação e outras formas. Então, a trajetória dessa norma da neutralidade dentro dos países é um problema que a gente tem que se confrontar. Bom, muito obrigada, Marco. Linda, Franciele, você está podendo... Está na chamada? Não, né? Bom, gente, acho que a Franciele não conseguiu voltar, ela está enfrentando um problema com a conexão, então eu vou dar continuidade à parte dela e já concluo a nossa apresentação. Bom, basicamente, aqui, como a gente fala de neutralidade, a gente tem que pensar que há vários tipos também de neutralidade, várias abordagens e vários entendimentos. Quando você entra na parte de tentar entender a neutralidade, você vê que, na verdade, é um conceito muito amplo e que, muitas vezes, é colocado pelos estados e pelos discursos a depender daquilo que o estado quer fazer, que é atuar como ele quer, adaptar aquilo ao contexto no qual ele se encontra. Bom, primeiro a gente tem que fazer uma diferenciação, então, entre a neutralidade política e a neutralidade legal. Basicamente, a neutralidade política é aquela que concerne as atitudes daquele Estado frente ao sistema internacional. Ela concerne, digamos, aquela política externa mesmo, ali dos tempos de paz, como um posicionamento permanente daquele país. A neutralidade legal, por outro lado, ela é o conceito mais que vem do direito internacional, que ela está relacionada à questão dos direitos e deveres de um país neutro dentro de um conflito, por exemplo. Então, você tem a neutralidade política, que é, no caso, a projeção daquela política externa de neutralidade dentro do âmbito político, e também a neutralidade legal, que é mais dentro do direito internacional. Um Estado, claro, pode adotar ambas, ele pode adotar só uma, enfim, vai depender do contexto no qual ele se insere no momento. Outra diferenciação também que é importante a gente fazer dentro do estudo da neutralidade é a questão entre a neutralidade e a não beligerância, porque a neutralidade, ela implica na atuação daquele país como um mediador, ao posicionamento daquele país de forma imparcial aos dois lados. A não beligerância, por outro lado, a gente encontrou na literatura que ela muitas vezes está relacionada a não participação direta no conflito, mas ao favorecimento de um dos lados. Isso, então, seria teoricamente incompatível com a neutralidade. E, por fim, nós temos uma outra diferenciação que, na verdade, passou a ser utilizada pelos países neutros, principalmente no contexto pós-Guerra Fria, que é a questão do alinhamento militar versus o não alinhamento militar. Bom, o alinhamento militar, ele permite, né, no caso, a participação em alianças militares, como, por exemplo, a OTAN e outros blocos, enquanto o não alinhamento militar implica
uma não participação nessas alianças, mas, porém, ele não impede que esses países cooperem com essas organizações. Então, no caso, o não alinhamento militar, ele passou a ser muito utilizado por países neutros no pós-Guerra Fria, quando esses países começaram, de fato, a cooperar com alianças militares, como, por exemplo, o caso da Finlândia e da Suécia com a OTAN. Bom, por fim, só queria deixar aqui uma curiosidade, né, que muito não se fala de países neutros, e nós temos diversos países que adotam políticas externas de neutralidade que muitas vezes as pessoas nem sabem. Muito se fala de Suíça, muito se fala de Bélgica, Irlanda, mas nós temos diversos outros países, tem o Laos, tem o Turcomenistão, tem a Moldávia, tem a Costa Rica, tem Malta, Países Baixos, Áustria, Luxemburgo, enfim. Há-se, claro, uma diferença muito grande, uma diversidade, né, dos contextos nos quais essas políticas foram adotadas, como o Marco falou, podem ser de forma coagida, de forma voluntária, mas, enfim, ainda com todas as peculiaridades, são países que têm a política externa de neutralidade como política externa oficial, o que me leva à conclusão da nossa apresentação, que é justamente sobre a importância de se estudar a neutralidade. Como vocês puderam ver ao longo da apresentação, há uma dificuldade muito grande dentro da academia de colocar a neutralidade em uma corrente das relações internacionais específica, e isso acabou dificultando a inclusão dela também na academia, mas, por outro lado, isso acabou, né, ofuscando a importância desse conceito. A gente vê que é um conceito que ele acompanhou a evolução do sistema internacional, ele não acabou após a Guerra Fria, como muitos previram que isso pudesse acontecer, não, ele é um conceito que vai se adaptando à evolução do sistema internacional, então ele está sempre presente, e como a gente colocou, tirado todo o estigma, é uma política de posicionamento e não de abstencionismo. Ela influencia na estratégia de defesa dos países que a adotam, porque, como eu disse, países neutros não poderão, por exemplo, recorrer a uma aliança militar, no caso de uma ameaça externa. Então, isso vai efetivamente, né, influenciar qual vai ser a estratégia de defesa que ele vai adotar, e a gente, inclusive, vai ver que podem ser diversas, né. E, por fim, a neutralidade, como o Marco colocou, ela está muito presente também na construção da identidade dos países, e isso, então, abre para nós, da academia, uma oportunidade para incluir a sociedade civil nos estudos de segurança, que é uma coisa que, né, ganhou grande repercussão com os estudos críticos de segurança, que trouxe já essa discussão, e eu acho que a neutralidade ela é importante para enriquecer ainda mais esse debate e trazer outras dimensões e outros aspectos para o estudo da segurança internacional. Então, essa foi a nossa apresentação sobre a neutralidade, e esperamos que, né, nosso objetivo aqui é contribuir cada vez mais para a discussão, desenvolvimento do estudo de segurança aqui com no caso, com a neutralidade. Muito obrigada. Aplauso. Bom, um aplauso. Não sei se eu posso voltar, acho que já estou de volta. Excelente apresentação, peço desculpas aí pelos problemas técnicos, sempre acontece, às vezes a gente cai, né, no meio da apresentação, mas o grupo conseguiu reagir bem e colocar de uma maneira adequada e provocadora o tema que vem sendo estudado, um tema da maior relevância, que no passado era mais associado, por exemplo, aos estudos para a paz, né, estudos sobre a paz. Eu sugeriria, provocaria aqui, como a ideia da gente ao final de cada apresentação, ter um pequeno diálogo, eu provocaria duas questões para reflexão. Não sei se o grupo já entrou nesse tipo de debate, ou se não entrou, então fica a sugestão para começar a explorar. Mas a primeira tem que ver com a questão da neutralidade, que foi muito bem colocada conceitualmente, e sua relação com o multilateralismo e a crise do multilateralismo que nós estamos observando no período atual. Como vocês pretendem relacionar a questão da opção pela neutralidade, que em princípio teria muito a ganhar de um sistema multilateral robusto, em que a governança global fosse mais previsível e mais estruturada, mais legitimada pelo conjunto dos Estados, de um lado, e a crise que nós estamos observando em curso agora, no multilateralismo, com possíveis redefinições, inclusive, no que diz respeito a certas áreas específicas, como é o caso do comércio, como é o caso das finanças, mas voltando para a questão de segurança mesmo.
O segundo ponto tem que ver com a comparação entre países que fizeram a opção pela neutralidade. Seguramente é mais difícil ser neutro, por exemplo, como a Suécia, com vizinhos que vêm provocando movimentos importantes, inclusive de redefinição de fronteiras e tensionando a relação entre Ocidente e Rússia, por exemplo, quando comparado com a Costa Rica, que é um país que está numa região pacífica do ponto de vista das relações internacionais. Violenta, sem dúvida alguma, do ponto de vista da segurança humana, mas uma região em que as definições geopolíticas, por assim dizer, estão mais ou menos assentadas. Como vocês comparam essas opções pela neutralidade por países que estão em regiões tão distantes no mundo? Vocês acham que a posição geográfica do país tem algo a dizer sobre essa opção? Como vocês pretendem trabalhar de forma comparada essa variável da localização do país num contexto geográfico específico? Ficam essas duas questões, levanto para o grupo responder, se quiser, debate pronto, ou pelo menos indicar como, se já foi tratado, se não foi tratado ainda, esse tipo de questão. Devolvo a palavra, portanto, Mirela, você e quem quiser se pronunciar no grupo. Bom, professor, eu agradeço, primeiramente, do multilateralismo. Eu confesso que a gente não tinha colocado no escopo do nosso trabalho inicialmente, por tratar de uma perspectiva um pouco mais nacional, né, o nosso objetivo final ser estratégia de defesa, mas eu acho que é algo que nós precisamos sim passar por ela agora, inclusive acho que, ou até estender o nosso módulo de conceito de neutralidade, porque acho que isso entra muito nessa questão, porque a neutralidade é curioso como depois da Guerra Fria, e que teve toda essa questão de integração, também regional, enfim, toda essa organização multilateral, ela teve, né, que se adaptar. E agora essa questão da crise do multilateralismo, ela com certeza vai influenciar também na política desses países. Então, certamente é uma coisa que nós iremos incluir na nossa discussão. Muito, muito bem lembrado, inclusive. E a questão da comparação entre os países que adotaram a política externa, então, é justamente um dos pontos também que nós queremos estudar. Acho que aqui entra a questão mais, a questão geográfica, ela entra também naquela questão que foi levantada na nossa apresentação do porquê que aquele país adotou aquela política, se foi de uma maneira coagida, se foi voluntária, se ela é uma política que está constitucionalizada, ou se é uma política que não está na Constituição do país, é mais parte só da identidade, enfim. Acho que isso entra dentro dos fatores, né, que levaram justamente a adoção dessa política. E é justamente isso que eu acho interessante, mostrar como uma mesma política de neutralidade, ela pode ser adotada em ambientes geográficos completamente distintos. Acho que isso mostra a versatilidade da política, né, e mostra que ela não é uma política passiva, ela não é uma política de abstencionismo, independente do ambiente geográfico. Então, a gente ainda não decidiu, né, quais serão os países que a gente vai efetivamente comparar, isso a gente vai decidir um pouco mais para frente, quando a gente entrar nos estudos individualizados, mas eu acho que a questão geográfica, na verdade, ela enriquece esse debate da neutralidade e mostra como uma política neutra pode ser adotada em ambientes geográficos que são tidos como onde há assim, um ambiente geopolítico mais apacentado, como o senhor mesmo colocou, e também onde há uma região um pouco mais conflituosa, né, um pouco mais ali instável. Então, acho que justamente isso é uma coisa interessante para a gente pensar quando a gente pensa em neutralidade. Excelente, muito obrigado. Creio que fica a sugestão para os colegas que estão acompanhando pelo chat, né, pelo YouTube, para já encaminharem questões. A gente, ao final dessa reunião, das próximas apresentações, a gente vai reunir os representantes dos grupos para responder a perguntas específicas. Então, por favor, aqueles que tiverem interesse em aprofundar os assuntos, colocar perguntas para o grupo, por favor, já podem fazê-lo através do chat disponível no YouTube.
E passaremos daqui agora a apresentação do próximo grupo, do segundo grupo de trabalho, que vai ser representado aqui pelo Pedro Barbezani Carvalho Ribeiro, e vai tratar das relações entre estados e a Covid-19, estudos sobre vacinas, tecnologias e jogos de poder. O tema não podia ser mais oportuno. Eu vou passar a palavra ao Pedro. A ideia é que façamos da mesma maneira. O Pedro deve fazer uma apresentação, seguida de uma ou duas questões para provocação. Depois ele permanece aqui conosco, assim como a Mirella continuará, e voltaremos todos ao final para responder as perguntas colocadas pela nossa audiência no chat. Quero agradecer, inclusive, a presença dos colegas e que estão no YouTube acompanhando essa sessão. Pedro, por favor, você tem a palavra. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado. Não, vou fazer de uma forma diferente um pouco da Mirella, né? Começar me apresentando. Meu nome é Pedro Ribeiro, sou estudante de mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas, então um pouco fora dessa área de RI. Porém, fui entusiasta dessa área, então desenvolvi um projeto, né, junto com o Jefferson, para tentar contribuir para o crescimento nosso acadêmico e intelectual. Não cheguei a preparar alguns slides, mas tenho eles na cabeça, então acredito que vai ser uma apresentação bem direta e estaremos bem abertos para discussões e para também compreensões e futuros conhecimentos a ser compartilhados. O nosso estudo inicial era realmente adotar como que seria a relação das vacinas nessa pandemia, né? A gente traz alguns dados bem interessantes. Por exemplo, apenas 2% de todas as vacinas do mundo foram aplicadas na África, enquanto que nós temos como populações como Uruguai e Argentina, que já tem mais de 70% da população com as 2 doses de vacina. Então, é algo realmente interessante a se pensar e ver como que essa comparação poderia ser feita e poderia ser estudada. Inicialmente, o nosso grupo tinha 3 pessoas, eu e mais 2 alunos também da graduação, e agora nós estamos desenvolvendo um trabalho principalmente relacionado à cooperação das vacinas. Como que os países se comportam em relação a essa Covaxin, como que eles poderiam se dialogar, como que seria essa análise a partir de principalmente 2 teorias que nós analisamos inicialmente. A teoria liberal e a realista das relações internacionais. O Estado sendo aquele protetor, aquele centro, o ator central que conduz todo esse trabalho, ele sendo egoísta ou ele sendo colaborativo, como que isso poderia ser estudado. Tinha chegado a passar esses slides, que é algo que a gente faz também, nós estamos fazendo reuniões mensais para debater esses temas, e nós estamos com esses novos temas também que está sendo projetado agora para os senhores terem um pouco mais de estudo. Por exemplo, como que seria essa vacinação na África, quais são os países que estão auxiliando, como que está sendo feito, como que está sendo conduzidos os trabalhos. Nas Américas, como que seria esse passaporte para ingresso. Nós temos notícias, por exemplo, da Argentina que está abrindo para brasileiros, há outros países que aceitam algum tipo de vacina, outros não. Esse percentual que eu já mencionei do Uruguai, a quantidade de pessoas vacinadas com a primeira e com a segunda dose, como que seria feito e como que isso se daria em relação a todo o trabalho. O tipo de vacinas aceitas, nós sabemos que existe um certo preconceito, essa seria a palavra, entre os tipos de vacina que poderiam ser aceitos em alguns países ou não. Alguns países que possuem uma aceitabilidade maior, contratos com maior longevidade. Por exemplo, o nosso próximo tópico que a gente está tentando estudar seria como é que seriam esses públicos nos estádios, shows, eventos. Nós tivemos estádios agora, por exemplo, na semifinal da Libertadores, com um público de 23 mil pagantes. Será que esses daí foram todos testados? Como que está sendo o controle do Estado em relação a isso? Será um Estado mais intervencionista? Ele está mais laissez-faire? Como que seria essa análise em relação a eles? A exemplo que nós tivemos estádios, nós também tivemos eventos testes em Manaus, na Inglaterra e na Espanha, todos nesse ano de 2021. Um novo termo está sendo cunhado, que é o apartheid da vacina, essa diferenciação entre alguns estados que podem utilizar mais ou menos vacinas. Então, também são temas que nós estamos estudando, trazendo para a teoria das relações internacionais, para então aprofundar melhor no tema. Nós também tivemos o caso aqui do Brasil, a importação da vacina pelo Itamaraty, aquele imbróglio que nós tivemos com a Índia, como que isso poderia ser feito e como que isso poderia ser estudado
à luz da ciência realmente. E alguns tópicos um pouco mais difíceis de serem tratados, como, por exemplo, esses movimentos anti-vacina, como que isso seria feito à luz também da ciência. No próximo slide, vocês vão ver que existem artigos que estão definindo em relação a isso, como que isso pode ser feito e conduzido com um método, com grande participação. Pode passar, por favor? E teria mais o nosso grupo, né, por ser de mestrando e também trabalhando com relação à publicação, nós teríamos pesquisas na base de dados Scopus, Web of Science, todos trazendo também artigos que podem ou não contribuir justamente para essa nossa discussão. Por exemplo, essa doação dos Estados Unidos para pequenas e economias, né, médias durante a pandemia de Covid. É um artigo publicado na Science que pode auxiliar também nos nossos trabalhos. No próximo slide, nós também temos outros artigos que trazem como referência outros estudos a serem debatidos também nesse tópico, como, por exemplo, trabalho principalmente liderado pela ONU, na Covaxin, como que isso poderia ser feito, justamente visando uma publicação. Eu sou próximo também nessa parte de estudos de relações internacionais com a Universidade da Unifa, né, lá no Rio de Janeiro, e também a Revista das Relações Exteriores, ou outras revistas que nós julgamos antes, que possam contribuir para o aprimoramento dos grupos e também de todos aqueles que estão participando. Seria, então, um trabalho versátil. Nós estamos agora começando com nossos primeiros produções acadêmicas e seria mais ou menos essa ideia para os senhores entenderem também. Muito obrigado, professor. Acho que o senhor está com o microfone desligado, professor. Agora sim. Acho que o pessoal tem que me dar a voz aqui. Vamos lá. Agora se ouve? Consegue me ouvir? Sim? Consegue ouvir ou não? Ah, excelente, obrigado. Muito obrigado, Pedro, pela apresentação, muito objetiva. Acho que vocês escolheram um tema da maior relevância e você apresentou um panorama geral do que o grupo já vem fazendo. Me ocorrem pelo menos 3 aspectos importantes. O primeiro, você tratou de uma maneira um pouco tangencial. Quer saber se vocês já estão avançando nisso e se pretendem aprofundar a pesquisa nessa direção. Como sabemos, as vacinas e a diplomacia da vacina, a chamada guerra das vacinas, a venda de vacinas, tudo isso tem servido tanto às grandes potências a se posicionarem em relação umas às outras, seja para atacar, seja para tentar buscar aproximações. A China vem investindo de uma forma muito pesada, por exemplo, na aproximação a países em desenvolvimento, utilizando a oferta de vacinas e o compartilhamento de tecnologias como um instrumento de aproximação diplomática. Os Estados Unidos fizeram algo parecido também aqui na América Latina, né, destinando uma parte das vacinas que havia produzido e havia comprado justamente para melhorar a sua imagem junto a esses países. Ou seja, a questão da vacina e a questão do combate à pandemia se tornou um instrumento a serviço do reposicionamento das grandes potências, umas em relação às outras, e delas em relação a países menos desenvolvidos. Queria saber como vocês estão lidando com isso. Um segundo aspecto tem que ver com o fato de que não só as vacinas, os ingredientes ativos, mas também tudo aquilo que gira em torno do combate à pandemia, como, por exemplo, os equipamentos de proteção individual, se tornaram agora também objetos de preocupação do ponto de vista da segurança nacional. Antes, a compra de seringas, a compra de máscaras, de luvas, etc., era abordada, era tratada apenas do ângulo do custo de produção desses itens e do acesso. Então, a questão da escala de produção tinha muito mais relevância do que uma cogitação de uma possível necessidade, de um possível risco à segurança humana decorrente da ausência
desses produtos. Isso mudou com a pandemia. Há uma reconceitualização de certos setores, de certos produtos, a começar pelas próprias vacinas, do ponto de vista da segurança, um processo de securitização, como a Escola de Copenhague gosta de colocar. Queria saber se vocês estão também olhando para isso. E, por fim, seria muito mais uma sugestão do que propriamente um questionamento, porque esse ponto você não tocou, os outros você tocou de maneira lateral. Por isso a minha provocação é que você possa reagir à nossa conversa aqui, iluminando um pouco mais o que sabemos sobre o assunto. Mas o último tema tem que ver com o papel das fundações privadas, do setor privado, que vem tendo uma participação muito ativa, principalmente nos países em desenvolvimento. Você mencionou muito bem essa grande divisão entre pobres e ricos, que vem se acentuando, esse chamado apartheid da vacina. É assustador, a pandemia vem contribuindo para aumentar a diferença entre ricos e pobres, e isso vai ter repercussões importantes do ponto de vista também de acesso à educação, etc. Países em desenvolvimento têm uma dificuldade muito maior de manter o ritmo de engajamento de suas populações em atividades educacionais, que normalmente já são mais precárias do que os países mais avançados. Então, isso está ampliando a distância entre ricos e pobres. Mas o setor privado tem puxado para si, e principalmente as fundações, têm puxado para si parte da responsabilidade. Vocês chegaram a contemplar essa dimensão? Vocês pensam em começar a colocar esse assunto sobre a mesa também, ou não? Então, ficariam essas 3 questões para, se você achar que é o caso, iluminar um pouco mais, agregar alguma informação adicional produzida a partir das pesquisas de vocês sobre esses assuntos. Muito obrigado, desde logo, pela apresentação. Agradeço pelos comentários também, professor, foram totalmente válidos. Em relação ao primeiro, existe um aluno muito interessado, que também faz parte do grupo, em estudar essa relação com a tecnologia. Ele está se aprofundando um pouco mais justamente nessa parte que o senhor tocou em relação à China. Então, ele está desenvolvendo um trabalho para ver qual é essa influência da China e quanto eles querem transferir tecnologia, expandir os horizontes e ampliar essas fronteiras, justamente para ter essa influência, né, num cenário geopolítico cada vez mais acirrado, e que nós vemos que existem disputas que vão além de uma simples venda ou de uma simples compra, e sim são algo mais profundo, como, por exemplo, algumas relações entre estados que realmente levam ao permanecimento ou então até um delongamento de situações que poderiam ser de uma forma simples. Então, no primeiro ponto, o senhor foi algo que realmente eu não toquei, porque ainda nós estamos incipientes nesse assunto, mas existe um aluno, sim, bastante interessado que deseja pesquisar um pouco mais essa relação da tecnologia das vacinas. Ou seja, como que elas foram desenvolvidas. Nós vimos que atualmente nós tivemos produções em vacina a partir de RNA, que foram técnicas novas, que ainda estão sendo estudadas, e que nem todos os países possuem essa capacidade de fazê-la, e assim, essa influência poderia se dar através dessa transmissão de conhecimento, dessa transmissão de tecnologia e também transferência, justamente para expandir os horizontes e ampliar essas fronteiras. Então, realmente, no primeiro ponto, nós estamos com esse aluno em dedicação, eu estou auxiliando também, e temos feito pesquisas em relação a isso. Na segunda parte, em relação aos EPIs, nessa securitização, como o senhor bem disse, não foi algo que nós realmente pensamos, até o momento não tinha sido levantado, dessa proteção que nós temos tendo. É claro que, por exemplo, nós estamos estudando como que essas vacinas estão sendo transportadas. Atualmente, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, companhias aéreas que realizam esse transporte de vacinas pelo Brasil afora. Mas também existe a participação relevante da Força Aérea em alguns tópicos, em alguns momentos que essas vacinas precisam chegar até o interior ou que precisam ser transportadas em horários que não são tão frequentados pelas companhias aéreas, como de madrugada ou de noite, ou até mesmo locais inóspitos, como, por exemplo, no meio da Amazônia, em tribos indígenas, em locais que a aviação em geral e a aviação civil não chega, e assim utiliza-se a Força Aérea para levar essas vacinas e também proteger, para que tenha um acompanhamento do médico, tenha um profissional especializado para aplicar essas vacinas e que não haja esses desvios ou qualquer ruptura desse sistema de imunização que a gente precisa e sabe que precisa ser amplamente divulgado
e realmente, eventualmente, efetivo. Em relação à terceira parte, foi sim um tópico também levantado em relação a esse trabalho que nós temos das empresas privadas em se dispuserem a comprar vacinas e aplicar nos seus funcionários. Aqui no Brasil, devido ao nosso Plano Nacional, né, de Imunização, o governo que se encarregou disso, mas nós temos empresas multinacionais que fazem isso em outros países lá fora. Foi um tema nosso de discussão, mas ainda não avançou nessa parte mais acadêmica realmente. Foi algo como assim, levantado, mas não teve uma discussão mais acalorosa, algo que se interessou um pouco mais. Então, ficou um tema realmente lateralizado. Mas muito obrigado pela contribuição. Nós vamos realmente pensar e deixamos aberto também para aqueles que quiserem participar desse tema que é tão relevante, atual e que com certeza vai dar bons frutos para todos que se interessarem no assunto. Muito obrigado, professor. Espero que tenha respondido. Sem dúvida. Da minha parte, excelente. Da mesma forma que fiz quando mencionei o diálogo aqui com a Mirella, o Pedro também permanecerá conosco. A ideia é que os colegas que quiserem agregar alguma questão, por favor, fiquem à vontade para fazê-lo desde logo no nosso chat. Enquanto isso, nós seguimos adiante com a apresentação do próximo GT, que é coordenado pelo professor Peterson Silva e por Rafael de Moraes. O professor Peterson é um velho amigo, um colaborador, é o professor da Escola Superior de Guerra, que, aliás, agora, se eu bem entendi, virou Escola Superior de Defesa, então deixa eu fazer a correção desde logo. Era a Escola Superior de Defesa de Guerra, agora é a Escola Superior de Defesa, né, sediada em Brasília. É uma alegria revê-lo, Peterson. O grupo trata da questão de economia e planejamento de defesa. Mesma forma, a ideia é que o grupo tenha em torno de 15 minutos para fazer sua apresentação. Vamos seguir com questões. O professor Peterson vem nos acompanhando aqui desde o início dessa sessão. Permanecerá também para o final ao final responder as questões que venham a ser encaminhadas por meio do chat no YouTube. Professor Peterson, por favor, Vossa Excelência tem a palavra. Primeiro, agradecer a Vossa Excelência, professor Antônio Jorge, um dos grandes culpados para dizer assim, eu chegar até aqui na Escola Superior de Defesa. Então, primeiramente, o pessoal gostaria de justificar, eu estou fazendo essa apresentação de máscara, porque, inclusive, eu estou aqui numa instalação comum aqui da Escola Superior de Defesa aqui em Brasília. Então, já começo explicando esse segundo ponto. A partir de 1º de outubro, graças ao decreto que foi assinado recentemente, o Ministério da Defesa terá 2 escolas. A Escola Superior de Guerra, lá no Rio de Janeiro, responsável essencialmente, basicamente, em linhas gerais, pela com o público-alvo militar, e o campus Brasília da Escola Superior de Guerra, a partir de 1º de outubro, se transformará na Escola Superior de Defesa, a ESD. E a gente já ocupa, como o professor Antônio Jorge mencionou bem, a gente já ocupa esse campus, que antes era a ESAF, depois passou para a ENAP, depois passou a ser o campus Brasília da ESG, e agora é a Escola Superior de Defesa, tendo como foco o público-alvo civil. A ideia é ter mais cursos, mais atividades acadêmicas voltadas preponderantemente para o público-alvo civil, a esplanada dos ministérios, outros órgãos aqui de Brasília. Eu sou professor concursado da carreira do Magistério Superior Federal, desde 2018, tive a honra de ser da primeira leva de professores civis concursados da Escola Superior de Guerra, e agora estou na Escola Superior de Defesa, como eu disse. O nosso GT ele foi iniciado focado em economia de defesa. Quem liderou esse GT no início é o mestre Rafael, inclusive o Rafael, que concluiu o mestrado dele lá na ESG, Rio de Janeiro. E a partir de abril,
a partir de abril, graças ao gentil convite do Rafael, eu integrei o GT, e aí a gente passou a trabalhar no GT não só economia de defesa, mas também economia de defesa. Então, esse GT, ele cuida dessas duas interfaces. Para quem está chegando agora, para quem ainda tem interesse, né, ouviu o tema e tem interesse em colaborar, em fazer parte, a gente está muito ainda engatinhando nas discussões, tentando integrar, como eu disse, tópicos de economia de defesa e planejamento de defesa. Economia de defesa entendida basicamente, em linhas gerais, da relação entre economia e gastos militares, incluindo a gestão do orçamento de defesa, não só no Brasil, mas em perspectiva comparada. É um campo crescentemente multidisciplinar, tá, pessoal? Não é só números, tabelas, estatísticas, né, gráficos psicodélicos. A gente trabalha também com a interface com a administração pública, com relações internacionais, economia, evidentemente, mas também com estudos estratégicos, acaba tangenciando também estudos estratégicos. E por planejamento de defesa, toda essa parte que aborda essencialmente os processos para definir os efetivos, as estruturas, as prioridades das forças militares. Então, hoje a gente conta mais ou menos com 13 participantes, tá? 13 participantes no GT. Nós tivemos 2 reuniões em função da realidade dura da pandemia e desse uso intensivo de ferramentas, inclusive essa ferramenta que eu estou utilizando hoje é nova, então, mais uma para o meu repertório. A última reunião não aconteceu, por dificuldades técnicas, né, Antônio Jorge? Não é só o único que tem dificuldades técnicas, né? E aí a gente vai remarcando em 15 dias, nós elencamos um tema, um texto básico, até para a gente entender um pouco como funcionam essas grandes áreas, economia de defesa e planejamento de defesa, e tentando trabalhar os seus interrelacionamentos. Então, o grupo, pessoal, é bem assim, ele ainda não tem uma meta muito rígida e nem muito específica de publicação. A ideia é trabalhar nesse grupo projetos, ideias, divulgar congressos, divulgar eventos da área. Inclusive, pessoal, vou aproveitar, acabo aqui com o pessoal, para quem quiser ouvir, entender um pouco do GT, a gente está aberto para a participação de todos. No dia 4 de outubro, segunda-feira, às 6h30, via a plataforma da RNP, a gente vai ter a nossa próxima reunião. Quem quiser, só mandar mensagem lá no GEPS, tanto eu quanto o Rafael, nós estamos revisando na coordenação do GT, e na próxima reunião, dia 4 de outubro, a gente vai discutir um texto sobre planejamento de defesa. Então, a ideia, como eu disse, um pouco até para decepção, tendo em vista os resultados mais maduros e as discussões muito mais interessantes que foram expostas aqui hoje, o grupo ST tem o propósito muito mais, digamos assim, muito inicial, de iniciar as discussões, iniciar os trabalhos, debater alguns tópicos atinentes a essas duas grandes áreas de forma simultânea, né, de forma concatenada, economia de defesa e planejamento de defesa. Aí alguém pode falar assim, ok, o professor Peterson falou, mas afinal, o que vocês estão querendo discutir nas próximas reuniões? Olha só que interessante, pessoal, pelo menos eu acho muito interessante, né? A economia de defesa, hoje em dia, tem toda uma discussão, por exemplo, da relação entre gastos militares e inovações tecnológicas. Então, se a gente for pensar algumas décadas atrás, os gastos militares em aplicações militares deram origem a uma gama de inovações que hoje, a gente conhece muito bem. Então, a internet, o micro-ondas, os motores aeronáuticos, todas essas inovações que na década de 50, 60, elas foram oriundas das aplicações militares e acabaram no segmento civil. Hoje em dia, a gente vê muito mais o caminho contrário.
são muito mais as aplicações, as ideias, né, as inovações do mundo civil que vão influenciar o segmento militar. Então, a gente vê discussões como o uso do blockchain para o emprego militar, a própria questão da guerra cibernética, a gente for pensar, todas as discussões relacionadas à guerra híbrida, por exemplo, tem tudo a ver com essa fusão dos segmentos civis, dos segmentos militares, a questão das campanhas de desinformação. Então, tendo em vista as discussões nos últimos tempos, a gente consegue observar com relativa nitidez que os investimentos militares hoje eles não representam a ponta da lança, digamos assim, né? Eles não representam a liderança das tecnologias-chave que hoje nós vemos no Facebook, na Microsoft, na Amazon, na Tesla e etc., mas sim a rápida transformação tecnológica global que acaba influenciando o segmento militar e todas as questões éticas que nós vemos, como a robotização da guerra, não é? O uso das redes sociais em conflitos ou no contexto de conflitos. Então, a gente muito claramente que a economia de defesa faz parte desse jogo, a questão das prioridades, quais são as prioridades do Estado frente a esses investimentos em defesa. E eu digo até mais, não seria, vocês podem ver com muita facilidade, que em algumas publicações nem se fala mais em economia de defesa, mas sim em economia de segurança e defesa. Imaginem assim, um Estado A possui X de recursos. O que tem mais custo-benefício? Alocar esses recursos em defesa nacional, em forças armadas, ou alocar esses recursos em segurança pública? Ou em programas sociais para combater as raízes dos problemas, ou investir em inteligência, ou investir na segurança de fronteiras, ou investir em saúde, ou em educação. Veja que a economia de segurança e defesa tem tudo a ver com essa tomada de decisão de recursos, onde é mais interessante alocar recursos. E, por fim, o campo de planejamento de defesa é mais estrito senso, toda essa discussão de prioridades de defesa, o que comprar do exterior, mas pensando em nacionalização, pensando em offsets, em compensações industriais, tecnológicas, comerciais, o que desenvolver em parceria. Então, o Brasil e a África do Sul, por exemplo, fizeram a parceria para desenvolver um míssil para uma aeronave. O que a gente o que a gente tem que desenvolver aqui no país, né, em termos de tecnologias críticas. Então, tomou-se a decisão de desenvolver um submarino a propulsão nuclear. A propulsão nuclear é uma tecnologia que nenhum país transfere, até por acordos internacionais. Então, o Brasil deve se debruçar sobre a tecnologia sozinho. Então, há várias questões do planejamento de defesa e que tem uma intrínseca relação com a economia de defesa. Qual que é o tamanho ideal das Forças Armadas? Nós temos que ter um serviço militar obrigatório, nós temos que pensar no serviço militar voluntariado, o efetivo é grande, o efetivo é pequeno, tem que aumentar, tem que diminuir, as carreiras devem ser flexibilizadas. Há várias questões, não só para o Brasil, para vários países do mundo, no que se refere ao planejamento de defesa, e a gente apenas quer riscar isso, quer apresentar esse mundo de possibilidades profissionais e acadêmicas para quem tiver interesse. Então, repito, todos são bem-vindos no GT, para quem quiser conhecer um pouco mais e a gente acabar explorando esse mundo juntos, ok? Então, nada mais do que isso que eu queria apresentar hoje. Obrigado, Antônio Jorge, de novo. O Antônio Jorge é o grande culpado, pessoal. Eu falei isso na brincadeira, mas eu conheci o Antônio Jorge da primeira vez, quando, lá do segundo Congresso Acadêmico de Defesa Nacional, quando o Antônio Jorge estava no Ministério da Defesa, e lá, aluno de graduação, eu fui convencido a trilhar esse caminho,
para o bem e para o mal, né, Antônio Jorge? Acabei na Escola Superior de Guerra, agora na Escola Superior de Defesa, então acho que aos trancos e barrancos acabei seguindo o caminho que originalmente eu imaginava. Fico muito feliz de ter isso acontecido lá atrás, né? Alguns anos, a gente está ficando velho, né, Antônio Jorge? Mas alguns anos, aí, umas 2 décadas aí, não é? Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade, pelo espaço. É sempre um prazer falar um pouco aqui dessa área, ok? Muito obrigado, professor Peterson. Para o bem da escola, isso eu não tenho dúvida. Para o bem do Ministério da Defesa, foi para o bem da ESG e agora para o bem da ESG, isso eu não tenho dúvida. Ainda bem que estamos ficando velhos, né? Não é que seja bom esse negócio de envelhecer, não, mas considerando as alternativas, você sempre fica mais feliz. Eu tinha só uma curiosidade, saber até que, na verdade, 2 pontos que se interrelacionam. O primeiro diz respeito a como você imagina utilizar essa participação do GEPS como também uma espécie de ponte, uma avenida em que a gente possa promover uma aproximação entre a ESG e a própria UNB, o nosso grupo, ampliando as nossas relações, as nossas trocas, que podem beneficiar muito a todos os envolvidos. Então, a primeira questão é essa, se isso entraria, por assim dizer, eu sei que vocês têm em mente a implantação de um programa de pós-graduação, acho da maior relevância que haja uma escola aqui no Ministério da Defesa voltado para esse diálogo mais intenso com civis. Sei que o foco deve recair na relação com as agências públicas, mas acredito que também do ponto de vista da comunidade. Nesse sentido, obviamente, nós estamos completamente dispostos a colaborar com a ESG e a implantação do seu novo programa. A segunda questão tem que ver com, na sua percepção, nos últimos anos, né, mais próximo aqui em Brasília, Peterson, como você tem visto esse relacionamento entre defesa e ciência e tecnologia, economia, planejamento, o próprio Ministério da Educação? Quer dizer, há uma necessidade, a gente vendo de fora, quem não está dentro do governo, percebe a clara necessidade de se integrar um pouco mais o planejamento entre as várias áreas do governo, do Executivo Federal, né? A gente vê esforços, às vezes, que são levados adiante pelas burocracias, como se não se relacionassem de uma maneira tão profunda entre si, né? Cada uma tem a sua agenda, o seu processo decisório, a sua rotina burocrática, e a impressão de quem está olhando para as políticas públicas é de que poderia haver mais sinergia. A pergunta é: essa percepção está correta? Você vê espaço para que haja uma coordenação maior no que diz respeito ao planejamento para a defesa, né, relacionado com a indústria de defesa, com a formação de mão de obra, de recursos humanos para atuar na defesa? Vocês veem espaços para uma aproximação maior? O que você pode nos dizer sobre isso, a partir das suas percepções, e como, a seu juízo, essa própria iniciativa do GT pode contribuir para aumentar a sinergia das várias agências governamentais? Ou será que isso está acontecendo e a gente não está percebendo? Pode ser que a SAI, né, em tese, seria o locus responsável, institucional responsável por promover esse tipo de aproximação. A gente não vê nenhuma notícia sobre isso, se existe, se não existe, onde poderia haver uma contribuição mais intensa para essa aproximação entre as próprias agências burocráticas. Então, faço essas 2 provocações. Se houver algo que você possa nos dizer a partir de suas percepções sobre isso, ficaremos gratos. Primeiro, agradecer as perguntas, os comentários. Sempre uma honra a gente poder não só falar sobre isso, como também ter a oportunidade de conversar um pouco mais com o Antônio Jorge. Então, para mim, é uma grande satisfação. Lembrando, pessoal, uma coisa que eu aprendi aqui rapidamente desde que eu entrei na escola, só deixar a ressalva que quem fala em nome da escola é sempre o comandante, o diretor da escola. Obviamente, eu não falo em nome da Escola Superior de Defesa, até porque ela nasceu semana passada, mas aqui eu compartilhar um pouco da minha visão sobre esse. A Escola de Defesa, ela, até na exposição de motivos
decreto que foi a criação da escola, a ideia ela é focar, como eu disse, focar mais no público ao civil, a ideia de cumprir o que é colocado na PND e na ND, que é o envolvimento maior da sociedade nos rumos da defesa nacional. Então, incluindo aí, quem sabe, Antônio Jorge, quem sabe a ESD ajudar a pensar, a debater, a discutir a própria futura carreira civil no Ministério da Defesa, que tanto a gente tem aí feito uma força para a gente discutir isso, inclusive na ABED, né, na Associação Brasileira de Estudos de Defesa. A gente tem aqui como meta, sim, criar um programa de pós-graduação, um mestrado profissional aqui em Brasília, algo que evidentemente não tenha qualquer conotação de trilhar um caminho especificamente nem para a segurança internacional, relações internacionais, política externa, e nem especificamente para políticas públicas, gestão governamental, até porque aqui em Brasília nós temos 2 centros de excelência, um é a ANAP, em políticas públicas, a UNB também atua em políticas públicas, mas do outro lado, aqui está a casa, que inclusive eu estou aqui contribuindo, a UNB, que é uma potência, o IREL, que é uma potência nessa área de segurança internacional, política externa. Então, a ideia do PPG, do mestrado profissional aqui da ESD, é realmente ter esse esforço de juntar gente que quer trabalhar no governo em áreas correlatas, não só defesa, Forças Armadas, mas a segurança e defesa nacionais, gente que já trabalha no Ministério da Defesa e quer continuar a se desenvolver, se aperfeiçoar dentro desses segmentos, e também, como posso dizer, as pessoas que têm essas interlocuções com a área de segurança e defesa. Vou dar apenas um exemplo. A FINEP, vocês já devem conhecer, a FINEP é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A ideia da FINEP é incentivar a inovação, é realmente fomentar a inovação, sobretudo em pequenas e médias empresas, por meio de subvenções econômicas. Pois bem, a FINEP, ela tem uma área específica de defesa, né, pensando na indústria de defesa, pensando em inovações disruptivas, pensando em que a Embraer tem que oferecer, pensando em que as empresas de tecnologia, informação e comunicação têm a oferecer. Então, é certamente interessante para aquela pessoa que já opera com tecnologia e inovação, que já opera um pouco com defesa, mas não conhece o que é esse mundo de defesa nacional, Forças Armadas, né? Mas, como o Antônio Jorge bem disse, existe digamos assim, uma difusão de uma percepção um pouco do conceito de defesa nacional aqui, infelizmente, no nosso país. Então, há muito tempo, até pegando o gancho da anterior, que segurança deixou de ser uma agenda eminentemente estadocêntrica e militar, né? Então, quando a gente fala de segurança, a gente está falando muito mais de segurança da sociedade, do Estado e do indivíduo também. Esse contínuo entre esses dois extremos, que é a segurança humana e a segurança do Estado. Existe um meio termo aí para pensar todo esse campo que vai permitir essa interlocução entre segurança, desenvolvimento e defesa. Então, vou dar um exemplo para vocês aí muito fácil. É óbvio que o IBAMA e o ICMBio, quando eles estão trabalhando na Amazônia, no Pantanal, não tem dúvida que o IBAMA e o ICMBio, eles são agentes da política do meio ambiente no Brasil. Então, o foco, a missão principal deles é o meio ambiente, a proteção do meio ambiente brasileiro. Mas também, quando a gente observa, quando o IBAMA e o ICMBio ajuda a combater os crimes ambientais, ajuda a assegurar a fauna, a flora, isso contribui também para a nossa segurança nacional, entendido de novo como a segurança do Estado, da sociedade, do indivíduo, nossa qualidade de vida. Então, a Receita Federal, quando ela faz o seu trabalho nos postos de fronteira, impedindo o contrabando e o descaminho,
É óbvio que ela está fazendo seu trabalho lá para a fiscalização das fronteiras, mas isso também contribui para a segurança, né, da sociedade, do indivíduo, do Estado. Da mesma forma, as vacinas, como foi bem mencionado no grupo anterior. Eu não tenho dúvida que após essa pandemia, a gente vai ter, sim, essa lente de que a política de saúde, a política de incentivo a vacinas, isso vai ter também implicações para a segurança da sociedade, do indivíduo, do Estado. Isso não significa apenas uma securitização da vacina, mas sim a ideia de que, como todas as políticas públicas, há dimensões de ciência e tecnologia, há dimensões de educação, há dimensões de defesa, há dimensões de segurança. E isso é um ambiente muito rico, que aí, respondendo a segunda pergunta do Antônio Jorge, a gente tem um ambiente, não só um ambiente, mas uma série de possibilidades para os alunos de graduação, pós-graduação, participarem da melhor forma possível desse ambiente, das decisões, seja academicamente, seja trabalhando no Ministério da Defesa, seja trabalhando na ABIN, seja trabalhando no IBAMA, seja trabalhando no governo, seja trabalhando na sociedade civil, nas ONGs, então, no segmento privado. Existe um diverso campo. E eu acredito que a ESG Antônio Jorge tem esse potencial de catalisar as relações que a gente já possui com o meio universitário, até porque a ideia é que a gente participe muito mais da discussão do ambiente universitário do que apenas das discussões do ambiente, digamos assim, governamental estrito sensu, né? Então, eu tenho certeza que haverá muitas possibilidades de estreitamento, começando no GT, pessoal, uma ideia que não foi ventilada por mim, mas uma ideia que os próprios alunos colocaram na pesquisa, a ideia de trazer quem já trabalha no Ministério da Defesa, quem já trabalha nos órgãos governamentais, para expor um pouco sua experiência, para dividir como foi o caminho para chegar até lá, como que é o trabalho dessas pessoas, até para inspirar novas pessoas, novos, digamos assim, novos talentos, seja no governo, seja no meio privado, seja no meio da sociedade civil organizada. Então, é com muito gosto que, primeiro, de novo, agradecer a oportunidade de dividir um pouco, mostrar, como é muito fácil mostrar, né, a gente está empolgado com essa nova fase, dessa nova escola que acaba de nascer, e eu tenho certeza que outras possibilidades, e, na verdade, várias possibilidades de estreitamento de laços, principalmente com a UNB, sairá dessa iniciativa, e o GT é apenas digamos assim, um primeiro passo rumo a essas novas possibilidades. Agradecer de novo a presença e a oportunidade. Muito obrigado, professor Peterson, como sempre, apontando caminhos positivos e unindo esforços em prol de uma aproximação entre civis e militares, de uma maior compreensão das nossas políticas de defesa e de contribuições para difundir também a cultura de defesa na nossa sociedade. Isso, de fato, nós estamos empenhados nisso há muito tempo. Eu só quero sublinhar um aspecto que o professor Peterson levantou, que é a criação da carreira civil no Ministério da Defesa, da maior relevância. Esse é um ponto que está na agenda como prioridade há décadas, literalmente. E espero que agora a gente consiga envolver, inclusive, o parlamento nesse esforço de reflexão sobre a necessidade de criar uma carreira de servidores civis no Ministério da Defesa. Acho que a Escola Superior de Defesa será parte desse processo. Dando seguimento, então, à nossa sessão, eu vou passar a palavra ao Gustavo Lewandowski. Lewandowski, desculpe, eu acho que estava aqui Lewandowski. Já peço que ele me corrija desde logo, e que vai falar sobre pesquisa e desenvolvimento nos estudos de segurança cibernética. Como vocês sabem, o tema não poderia ser mais atual e mais relevante. É Lewandowski mesmo, né, Gustavo? Me perdoe o erro na pronúncia do seu nome. Passo, então, a palavra. A ideia é que o Gustavo tenha igualmente em torno de 10, 15 minutos para falar, para expor, e depois nós retomamos com os coordenadores dos 4 grupos para a sessão de respostas às perguntas que foram colocadas no chat. Por favor.
Bom, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Tá dando para escutar direitinho? Sim. Bom, primeiro, né, é Lewandowski, um pouquinho mais diferente do que eu... Não, sem problema, é bem mais normal que... Em segundo, pedir desculpa pelo atraso, pela falta do Samuel, que junto comigo coordena o grupo e está trabalhando no momento. Bom, eu não preparei uma apresentação, né, vou fazer mais uma conversa aqui, que acho bem mais dinâmica. E já começando, no nosso grupo, nosso GT, ele trata dessa questão da segurança cibernética, mas na questão metodológica, ou seja, a gente está buscando introduzir as pessoas que têm interesse no assunto, mas não sabem por onde começar, como começar. E por isso a gente faz uma abordagem que ela é bem abrangente, a gente parte do macro para o micro, começando pelo estudo de segurança convencional, né, que lá da década de 80, e como que essa questão do desenvolvimento cibernético ele entra nas relações internacionais e logo na segurança cibernética. E a partir disso a gente vai chegando, né, no ponto-chave de interesse para a gente, que é a segurança e defesa cibernética e o desenvolvimento aqui no Brasil, como é que a gente atua, como é que a gente desenvolve e entende essa questão. Né? Atualmente o nosso GT ele é composto por mais ou menos umas 10 pessoas, de 8 a 10 pessoas, tendo alunos da graduação, da própria pós, e etc. E já direcionando, né, a gente trata dessa questão do básico, que é a inserção das relações internacionais e da segurança cibernética, né, desenvolvimento, que ele é parte de algo muito além de só do básico que a gente conhece, né? Que vai, como o próprio professor Peterson diz, que vai a partir da base de material de defesa. E a gente interage com discussões bem cotidianas, né? Que são as questões dos conflitos cibernéticos, entre aspas, possível guerra cibernética, do crime cibernético. E também aprofundamos em outras questões mais específicas, como o desenvolvimento e estudos de inteligência artificial, como a questão da diplomacia cibernética, que é uma coisa muito interessante. E a parte que eu acho, creio eu que seja até um pouquinho melhor, que é a questão das políticas que a gente volta aqui, direciona para o Brasil. Né? E não fica só na questão do Ministério da Defesa ou a BIM, e sim acaba entrando na questão da Anatel, né? Por conta do desenvolvimento de uma política de segurança cibernética que tange aí todo o nosso território. E, além disso, os alunos, a gente faz a questão do debate a partir de leituras, né, direcionadas, ou seja, para cada encontro existem as leituras que a gente faz, a gente dimensiona ali e discute, essa discussão bem rápida. Acontece a cada 15 dias, né? Agora está um pouco mais de 15 dias por conta de alguns imprevistos. E no final a gente está planejando aí finalizar com uma simulação que trata das capacidades ofensivas e defensivas, para deixar mais característico esse GT. Para quem ainda tiver interesse, o GT a gente não fechou ainda, lógico, as discussões já estão acontecendo, então a gente sempre volta no debate anterior e se precisar, estamos à disposição aí, sem problemas. Eu acho que é só isso mesmo. Muito obrigado, Gustavo. Igualmente, como eu tinha feito com relação aos outros grupos, já faço 2 ou 3 provocações aqui para a gente poder aprender com o que o Gustavo já está colocando. A primeira tem que ver com 5G. Como vocês pretendem incorporar o debate sobre a implementação do 5G aqui no Brasil nesse contexto de análise da segurança cibernética? Por várias razões, sabemos que é uma mudança de patamar do ponto de vista do acesso da indústria, das possibilidades de realização, de reorganização, inclusive, das cadeias produtivas,
Espera-se ainda para este ano, no Brasil, essa licitação, e como é que vocês estão acompanhando isso? É o ponto central. Um segundo aspecto tem que ver com a interface entre a questão, o domínio, o mundo cibernético, por um lado, e o mundo comunicacional, por outro lado. Né? A questão das fake news, a questão da conformação do exercício de influência sobre a agenda de outros países, algo que tem sido muito relacionado com esse debate sobre guerra híbrida. E o terceiro ponto seria se vocês estão trabalhando também com a outra interface aqui, entre guerra eletrônica e guerra cibernética, conflitos cibernéticos. Como é que vocês estão se aproximando como vocês estão do estudo desses dois campos e de suas interconexões? Se você puder nos dar alguma informação sobre o que o grupo fez até agora nesses domínios, nós agradeceremos. E já em seguida vamos começar com a leitura das questões que foram colocadas aqui no âmbito do chat disponível no YouTube. Por favor, Gustavo. Começando com a questão do 5G, né? Essa é uma discussão que a gente estava planejando fazer agora para o final do semestre, porque, por mais que existam alguns estudos que tratem sobre isso, a gente não tem ainda essa abrangência que fala sobre sobre como que isso vai funcionar direito aqui. Não, acho que isso foi muito bem errado. A gente não trata esse direito como com a questão da centralidade do 5G aqui, porque acho que foi semana retrasada, saiu, por exemplo, uma publicação de que o 5G ele é uma tecnologia que o Brasil ainda não está pronto para receber. E por mais que a gente trabalhe com vários decretos que a Anatel e que as agências, os órgãos, eles vêm desenvolvendo para a gente ser capaz de estar no polo tecnológico, a gente sabe, né, que o Brasil ele é muito bem desenvolvido para a América do Sul. Não dá para comparar assim, com outros países. Em relação a essa questão, né, da dissuasão da guerra eletrônica e da guerra cibernética, esse debate é bastante interessante, né? Lá quando a gente dá início à introdução das questões da segurança cibernética, a gente entende, a princípio, logo essas diferenças entre defesa e segurança, né, questão cibernética, assim como a questão da guerra eletrônica, que, querendo ou não, uma discussão que ela já é bem mais antiga do que a guerra cibernética, tendo em vista que ela surge lá no início do século XX, com a guerra da Rússia e do Japão, e ela vem se desenvolvendo até então. E isso é muito interessante, porque em relação, por exemplo, aos manuais de doutrina cibernética, eu sinto que os manuais de doutrina para a guerra eletrônica eles são bem mais intuitivos, sabe? Acho que creio que seja isso. A gente entendendo aqui o Brasil não tem muita capacidade para uma guerra assim com outros estados, então ele precisa se adaptar e investir em meios, né? Esses meios e a questão cibernética ela é um dos principais meios atualmente, que acaba partindo não só da guerra cibernética ou conflito cibernético, que pode acabar tendo as ocasiões e os problemas cinéticos, né, e que, querendo ou não, eles podem ser entendidos como conflitos armados, e, além disso, a gente precisa ainda desenvolver muito os nossos meios, e eu tenho até uma crítica pessoal, que é a questão de que os órgãos públicos eles deviam abrir mais espaço para a academia em relação a isso, sabe? Eu ainda sinto que exista muito aquela parte mais de sigilo, e isso talvez possa prejudicar o nosso estado. Muito bom, muito obrigado, Gustavo. Nós temos já algumas questões, temos em torno de meia hora, 25 minutos para os debates. Continua em aberto, eu vou fazer uma primeira rodada, se vocês estiverem de acordo, já com questões que foram colocadas para a Mirella.
e para o Peterson. Depois já tem questões também para o Gustavo. Começaríamos com Mirela e Peterson, em seguida vamos adiante no debate com o Gustavo e com o Pedro. Mirela, o Arthur coloca o seguinte: ele gostaria de saber se existiria uma similaridade entre a política neutra e o conceito de política independente brasileira, e ainda uma terceira posição com respeito à Argentina e soberania nacional, a maneira como a Argentina se posiciona com relação à sua soberania, se isso se enquadraria nesse tipo de conceito. Também o Maurício avança perguntando se é realmente possível ser neutro ou abster-se de uma questão por si só já não seria um posicionamento que tende a beneficiar o lado mais forte numa questão internacional. Seria uma espécie de omissão nesse caso. O Igor completa com uma outra pergunta: em que medida a neutralidade está conectada com o ambiente geopolítico regional, aquilo que já havia sido levantado. Para o professor Peterson, o William já levanta aqui uma pergunta muito específica. O Brasil diminuiu muito o investimento no desenvolvimento de produtos bélicos para exportação, Engesa, Engetrônica, Vibraz, Embraer Militar, etc. Por quê? Né? Como o senhor se posiciona com respeito a isso? Posso passar, então, a palavra para a Mirela, para o Peterson, depois retomamos aqui as questões que estão sendo colocadas no chat. Mirela, por favor. Muito obrigada, professor. Primeiramente, também queria agradecer as perguntas de todos os telespectadores. E também eu não falei na minha apresentação, mas o nosso GT também ele está sempre aberto a receber novos membros. O GFC aceita membros em todo início de semestre, se não me engano, então fiquem atentos quando abrirem as inscrições, caso vocês queiram participar de algum GT. Bom, primeiro, em relação à pergunta do Arthur, muito interessante fazer essa relação, conseguir, né, tentar juntar todos esses conceitos em um só, relacionados, desculpa. Então, similaridade, acho que sim, nós podemos falar de similaridades, porque a política externa independente, ela tem também um caráter mediador, que é uma das características dos países neutros, essa questão, por exemplo, quando o Brasil ofereceu bons ofícios na questão de Cuba, porém a gente sabe que o Brasil, né, apesar de ter sido, ele, apesar de ter sido parte do Alter Six, né, que se abstiveram da expulsão de Cuba da OEA naquela situação, ele foi a favor do bloqueio naval. Então, isso já é uma das coisas que começam a dificultar a gente falar em uma neutralidade, né, da política externa independente. Um outro ponto é que, nessa altura, o Brasil já era membro do TIAR. E o TIAR, a gente tem que lembrar que é um tratado, né, interamericano de defesa, mas que ele é uma espécie de aliança militar, se a gente olhar por outro lado, porque ele tem um gatilho, um artigo, né, de defesa conjunta. Então, é difícil a gente falar de neutralidade nesse aspecto, porque o não alinhamento militar, ele é um traço importante, inclusive, mesmo com a evolução do conceito e a flexibilização do conceito de neutralidade, o máximo que a gente já se chegou, em termos, digamos assim, de maior flexibilidade do conceito, o que permanece é o não alinhamento militar. Então, eu acho que nesse contexto seria complicado falar, principalmente em relação ao Brasil e Argentina, por causa disso. E a gente sabe que, no fundo, o que o Brasil buscava com a PEI era mais um universalismo, e não consigo ver, assim, de fato, como uma neutralidade. Mas, claro, tudo depende qual vai ser o conceito e qual a profundidade da neutralidade com qual você está querendo trabalhar, porque, como a gente colocou na apresentação, o conceito mesmo sofre toda uma evolução ao longo da história. Então, é complicado. Assim, enxergo similaridades, com certeza, assim, mas acho que não são tantas, digamos assim, em relação ao que os países neutros se propõem no sistema internacional. E em relação à soberania nacional, isso é uma das coisas que nós até discutimos no nosso GT, porque muitas vezes a política de neutralidade, na verdade, ela é tida como uma política para se alçar uma soberania nacional, para garantir e resguardar uma soberania. Como, por exemplo, na causa da Áustria, que a neutralidade foi uma condição para que ela se tornasse independente. Então, a neutralidade, ela muitas vezes está relacionada ao resguardo dessa soberania. E a própria Finlândia também, a gente pode colocar a política de neutralidade dela como também um instrumento de garantia da soberania dela durante a Guerra Fria, ali no ambiente geopolítico no qual ela estava inserida. E com
com esse gancho da Finlândia, eu vou pedir a permissão para responder a terceira pergunta antes da segunda, porque é nesse ponto que eu acho que justamente o ambiente geopolítico regional está muito relacionado com a adoção da neutralidade. Ele está relacionado tanto no modo como essa política vai ser adotada, como, por exemplo, eu já havia falado mais cedo com a questão da Finlândia, que foi adotada durante a Guerra Fria, por um mesmo tratado com a União Soviética, lógico, em um contexto super instável, né, nós sabemos ali daquela região conturbada, e então, é lógico que o contexto regional, ele influencia muito no modo, por exemplo, a Irlanda, que adotou de modo voluntário, um contexto ali, no caso, um pouco menos complicado, digamos assim, do que o contexto no qual estava a Finlândia, então isso certamente influenciou no modo como ela foi adotada. E outro ponto também que é muito importante a gente colocar nessa questão do ambiente geopolítico regional, e que também se faz presente muito na Finlândia e também nos outros países, é a questão da relação entre sociedades. No ambiente geopolítico regional é onde nós temos um contato maior entre as sociedades desses países, e essas sociedades, elas têm uma influência, como a gente colocou na apresentação, na parte da neutralidade como uma identidade daquele país. E essa questão da adoção da neutralidade, ela está muito ligada também com a percepção que a sociedade desses países tem das ameaças externas. Então, por exemplo, no ambiente regional onde você tem a Finlândia e a União Soviética, onde você teve confrontos ao longo da Segunda Guerra, com perdas, invasões, enfim, um conflito, um ambiente regional belicoso, você vai ter uma construção de uma percepção da população em relação àquele outro país, e isso influencia na adoção da política externa daquele próprio país neutro. Então, assim, o ambiente político regional, ele influencia de diversas formas, ele está muito relacionado, assim, com a adoção da neutralidade, tanto no modo como ela vai ser adotada, no modo como ela vai ser internalizada pela população, enfim, eu acho que o ambiente regional, ele é bem importante. E, por fim, a pergunta do Maurício, que é a pergunta de R$1 milhão, que é se de fato é possível ser neutro ou não. Bom, essa é mais uma daquelas perguntas, né, que infelizmente a gente responde. Depende, o que é ser neutro para você? Porque, por exemplo, quando a gente fala da discussão de neutralidade dentro das teorias de relações internacionais, inclusive tem um texto que questiona justamente a dificuldade de você, por exemplo, posicionar a neutralidade na corrente realista, porque alguns vão dizer justamente isso que você falou, que é uma espécie de bandwagoning. A partir do momento que você é neutro e você não se contrapõe, você estaria, no caso, né, concordando com aquele hegemon. Mas, por outro lado, tem algumas pessoas alguns que colocam, não, mas pode ser, na verdade, uma forma de você balancear o poder, porque você está se colocando como neutro. Então, você vai ter um movimento de defesa daqueles países neutros, de defender a sua neutralidade, e você está se posicionando. Então, é difícil, porque vai depender, por exemplo, do que você considera neutro. Como eu disse, houve uma evolução ao longo da história, inclusive foi o que possibilitou a Suécia e a Finlândia entrarem para a União Europeia. Até a década de 90 elas não eram membros de nenhum bloco, nenhum bloco econômico, nada, porque acreditavam que a entrar para a União Europeia, né, até então, seria uma forma de minar a neutralidade, era incompatível com a neutralidade. Porém, na década de 90, ambas reformularam a política de neutralidade, o conceito de neutralidade, para ser o quê? Um não alinhamento militar em tempos de paz, a fim de evitar um alinhamento em tempos de guerra. Então, com isso permitiu, então, que esses países entrassem para a União Europeia. Mas aí vem a pergunta, continua sendo neutro? De fato? Porque a União Europeia tem uma política externa comum de defesa e segurança. Então assim, essa questão de se é possível ser neutro ou não, realmente é a pergunta que depende do conceito de neutralidade, se você adota um conceito mais restrito, um conceito menos restrito. Inclusive, um dos grandes debates é justamente que o conceito de neutralidade, na verdade, é uma forma de barganha, digamos, dentro dos próprios, é um ambiente de manobra, uma margem de manobra dos próprios estados, porque eles não definem de fato qual é a política deles externa de neutralidade, assim, uma definição muito clara, para que, ao longo dos anos, eles possam ir adequando isso ao contexto no qual eles estão inseridos e irem ali, então, meio que dançando conforme a música, mas sem deixar alguns traços de neutralidade, alguns traços básicos de neutralidade serem alterados. Então, assim, essa sua pergunta é a pergunta que muitos acadêmicos ainda se fazem e ressaltam justamente a dificuldade de se estudar o conceito dentro de teorias como, por exemplo, a realista. Muito obrigado.
Mirela, excelentes respostas. Acho que temos aí food for thought. Antes de passar ao Peterson, acrescento duas outras questões que foram agregadas aqui, que aí dá tempo dele talvez reunir na sua reação observações também sobre isso, agregadas pelo William. A primeira é a seguinte: a diminuição da transferência de tecnologia se deve ao menor investimento em desenvolvimento? E a segunda, existe um direcionamento maior dos investimentos de defesa para a proteção do meio ambiente, controle de fronteiras, tráfico de armas? Aí já puxando para essa interface entre defesa e segurança, inclusive. Então, Peterson, se puder reagir a essas questões que foram colocadas, agradeceríamos. Primeiro, agradecer as perguntas e comentários. E aí eu vou pegar aqui o gancho da Mirella e vou começar respondendo também na seguida da mesma forma. Depende, né? Depende. A resposta depende, às vezes, é a melhor possível. Por quê? William, vamos pensar o seguinte, ok? Vamos pensar o seguinte. Em geral, em linhas gerais, um orçamento de defesa, ele pode ser separado em 4 categorias, tá bom? Então, você tem a parcela do orçamento de defesa, que é separada para equipamento, para pessoal, para operações de manutenção e para infraestrutura. Então, tem essas 4 partes. O que significa isso? A parcela dedicada para equipamento é aquela parcela dos recursos que vai ser destinado para comprar uma aeronave, por exemplo, né? E essa aeronave, ela pode ser comprada de um país X. Então, a gente comprou a aeronave Gripen da Suécia. Essa aeronave pode ser desenvolvida em parceria, como foi a parceria feita no Eurofighter, no Typhoon, ou ele pode ser algo como, pode dizer, um desenvolvimento bilateral, né? Algo ali que é liderado por um país e tem outros parceiros em algumas partes do projeto bem específicas, como foi o caso do KC-390 aqui da Embraer, né? Então tá aí, a parcela do orçamento de defesa voltado para equipamento. Mas ter o equipamento não significa ter a capacidade militar. Se eu tivesse aqui um Gripen aqui na porta, eu ia falar assim, nossa, que legal, ganhei um Gripen, mas eu não sei pilotar, eu não sei decolar, pousar, disparar o armamento. Então, o equipamento é essencial, mas você tem que ter o piloto, você tem que ter pessoal, tem que ter o sargento para dar o apoio, você tem que ter o pessoal que faz ali os testes, que faz ali a manutenção dos equipamentos específicos. Você tem que ter os recursos voltados para viabilizar as operações, os exercícios, as manobras, a manutenção de combustíveis, lubrificantes, os reparos necessários. E a gente tem que ter os recursos voltados para a infraestrutura. Você tem que ter a pista, você tem que ter um hangar. Então, tudo isso tem que ser pensado no orçamento de defesa. O orçamento de defesa, que, de novo, ele tem que ter a parcela voltada para equipamento, para pessoal, para operações, para infraestrutura, né? O que os países fazem com isso? Em geral, a OTAN ela tem 2 metas. Os países da OTAN têm 2 metas. A primeira meta é de esforço nacional. Qual é o esforço nacional dos diferentes países da OTAN em relação a gastos com defesa? Esse esforço nacional é a meta de alocar 2% do PIB em defesa. A segunda meta é, desse bolo de 2% do PIB em defesa, esses países têm que alocar 20% para equipamento. Lembra que eu falei? Tem que ter a parcela alocada para comprar a aeronave, né, o carro de combate, a fragata, né, a corveta. Então, vejam, existem 2 metas da OTAN. Uma de esforço nacional, 2% do PIB, e uma, digamos assim, de qualidade desses gastos, que são 20% do equipamento. Dito isso, tudo depende do que um país, que aquela sociedade imagina para que as Forças Armadas devem ser preparadas. Quais são as prioridades de defesa nacional? Quais são as prioridades para o uso, o emprego daquelas Forças Armadas? Então, a Suécia vai ter um rol de prioridades, a Rússia vai ter um rol de prioridades, os Estados Unidos vai ter um rol de prioridades, e aí você vai desenhar, você vai planejar
aquela força militar conforme suas prioridades, né? Então, aí vem a resposta, falei, agora vem a resposta, com isso eu consigo responder minimamente sua pergunta. Quando a gente fala de defesa nacional, é forças armadas, é o preparo, o emprego e a ameaça do uso da força. Então, é óbvio que, por exemplo, quando as forças americanas, lá em 2005, ajudaram a responder ao desastre do Katrina, furacão Katrina, é uma missão subsidiária, elas podem apoiar, mas não é para isso que elas foram desenhadas, não é para isso que Forças Armadas existem. Quando as Forças Armadas da Austrália vão ajudar a combater aquela queimada que afetou o país no ano passado, é óbvio que elas foram ajudar, mas não é para combater queimada que as Forças Armadas existem. Quando o Exército Brasileiro apoia a Operação Pipa, lá de fornecer água para o Nordeste, é óbvio que as Forças Armadas estão contribuindo para o país, mas não é a missão principal que você deseja, que você espera, para que você treina aquele soldado, aquele oficial das Forças Armadas. Quando muitas missões fora da defesa nacional começam a sobrecarregar a defesa nacional, é muito mais interessante, muito mais custo-benefício a gente começar a investir em outras partes da máquina pública. Então, saneamento, educação, escola, infraestrutura. Então, quando a gente pensa em defesa nacional, é Forças Armadas. Mas a gente se esquece que há outros órgãos e entidades que contribuem para a segurança nacional. Por exemplo, inteligência de Estado, a ABIN no Brasil, a CIA nos Estados Unidos, o Mossad, o Shin Bet em Israel, o MI6, o MI5 no Reino Unido. Eles contribuem para a segurança nacional dos respectivos países? Contribuem, mas não é com defesa, é com inteligência. Segurança pública, quando a gente pensa em segurança pública, não só o policial, né, mas o bombeiro, o guarda florestal, eles contribuem para a segurança nacional? Contribuem, mas não é defesa, não tem nada a ver com defesa. A própria defesa civil não tem nada a ver com defesa nacional. A defesa civil, ela é voltada para mitigar, prevenir, responder diante a desastres naturais, acidentes. Então, veja, a gente tem todo um rol de atores e de instrumentos do Estado para garantir a segurança nacional do Estado, do indivíduo e da sociedade, não só a defesa das Forças Armadas. E aí sim a gente vai começar a pensar em que medida a gente vai desenvolver uma aeronave em conjunto com um país amigo, em que medida a gente vai comprar do exterior, em que medida isso vai fomentar a diplomacia de defesa entre o país A e o país B, em que medida uma aquisição vai fortalecer a União Europeia, em que medida a compra de submarino vai fortalecer uma aliança militar, a gente vai desenvolver no país, a gente vai fazer em parceria. Então, a transferência de tecnologia é uma das possibilidades só. A gente pode optar por nacionalização, a gente pode optar por desenvolvimento endógeno, a gente pode optar por um desenvolvimento em parceria. Tudo depende. Às vezes é mais interessante comprar um produto pronto lá fora, devido à urgência daquela necessidade operacional, do que esperar 10, 15 anos para desenvolver uma solução aqui e correr o risco de ela não dar certo. Isso é algo que qualquer país enfrenta. Então, William, não querendo desmotivá-lo, né, mas esse é o debate que a gente está tentando tratar lá no nosso GT. Pensar que defesa nacional é uma parte da resposta dos governos, da reação dos governos ao ambiente de ameaças. Então, a inteligência, a segurança pública, a defesa nacional e outros órgãos e entidades também contribuem para a segurança nacional, né? Entendido no termo moderno, né, do termo, entendido como segurança do Estado, sociedade do indivíduo, essa relação entre segurança do Estado e segurança humana, né? Então, por aí que eu tento responder aí o seu questionamento e, de novo, agradecer o espaço e a oportunidade. Muito obrigado, professor Peterson. Estamos nos aproximando do fim, mas temos aqui ainda uma questão que foi colocada, na verdade duas, uma para o Pedro e uma para o Gustavo. O Gustavo precisou ausentar-se, como vocês podem ver, no chat tem lá o e-mail dele, silvagustavo562@gmail.com. Se alguém quiser, por favor, entre em contato com ele diretamente, mas temos ainda uma pergunta para o Pedro, que daria tempo de
nesses minutinhos finais, concluir. Pedro, muito interessante mesmo a questão do apartheid, né? Como esse apartheid de vacinas pode afetar a política internacional? Há previsões de alteração nas relações de poder entre os Estados? Como é que vocês estão vendo isso? Essa é a pergunta que foi colocada lá no chat. E aí já passo, inclusive, por favor, peço que você já encaminhe o seu comentário final, porque aqui nós vamos fechar. Depois do Pedro, passo diretamente a palavra, então, pela ordem, a Mirela e ao Peterson para as suas despedidas, e assim encerraremos, respeitando os horários que foram estabelecidos para nós. Vamos lá, Pedro, você tem a palavra. Não sei se ele está nos ouvindo. Pedro? Parece que Oi, ele professor, caiu. estou aqui. Então vamos lá. Perdão. Foi realmente... Desculpe, professor, pode falar. Acho que o meu tinha caído naquela hora, não escutei a pergunta. Mas você conseguiu ouvir a pergunta? Era só isso mesmo. Era Não, sobre a realmente questão do apartheid de vacinas e como isso poderia afetar a política internacional. Há previsões de alteração nas ações de poder dos Estados por meio desse instrumento? E aí eu já pediria que você agregasse ao final seu comentário, sua despedida, seu comentário final, porque depois nós vamos passar a palavra a Mirella e Peterson também para as despedidas deles. Perfeito. Muito obrigado, professor. Perdão pela conexão, mas acredito que agora está ok. Realmente, esse é um tópico que é bastante discutido, né, nas relações internacionais, como que essa relação entre Estados acontece e como que isso pode influenciar. Em relação às vacinas, justamente a gente até abordou esse tema lá, um soft power, né? Não é algo declarado, aquilo que a gente consegue ver com naturalidade, que é esperado dos países, mas que sim, pode influenciar nessa relação e como que essa influência pode gerar outros desdobramentos. Um dos nossos tópicos de estudo justamente é esse, de ver como que essa transmissão de tecnologia pode influenciar depois no futuro em uma transação comercial, em como aquela influência de, por exemplo, estudar uma língua ou transferir a tecnologia em alguns manuais de uma certa língua, pode influenciar no desenvolvimento daquele país, pode influenciar também no desenvolvimento dessa relação. Com certeza, é intimamente ligado e nós estamos tentando estudar, buscando estudos, aprofundar nesse tema justamente para entender melhor essas relações internacionais, justamente utilizando a vacina como o gatilho para isso, né? Como que essa vacina da Covid pode gerar novas influências no mundo afora. Espero que tenha respondido, qualquer coisa estou à disposição também. O pessoal tem o nosso e-mail, podem mandar também para a moderação, que eles podem encaminhar para a gente. Agradeço muitíssimo pela participação, acredito que agregou bastante, tanto o meu trabalho como também ouvindo dos colegas e também auxiliando com essas perguntas. E estamos à disposição aqui no Jefferson também. Quem quiser colaborar, pode juntar, que a gente está sempre disponível. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Aqui muito enriqueceu toda a sessão. Mirella, suas palavras finais. Bom, primeiramente eu gostaria de mais uma vez agradecer pela oportunidade de participar dessa mesa. Foi muito bom, gostei muito do debate, espero que tenhamos agregado alguma coisa aos que estão aqui presentes. Eu, particularmente, saí muito satisfeita. E também deixo aqui mais uma vez o convite para quem quiser se juntar ao nosso grupo de pesquisa. E também deixo aqui também à disposição no e-mail, o pessoal da moderação tem, podem mandar, e fiquem à vontade, caso alguém tenha algum interesse, né, mais particular sobre mutualidade, dúvidas, quiser referências, enfim, no que puder ajudar, também estou à disposição. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Mirella, agregou muito ao debate e tenho certeza de que essa investigação vai se aprofundar bastante. O tema é novedoso, né, para nós aqui, é muito importante do ponto de vista da reflexão sobre o futuro da política internacional. Peterson, por favor, professor Peterson, tem a palavra para as despedidas.
Mais uma vez, agradecer a oportunidade, o espaço. O Rafael, infelizmente, não conseguiu participar hoje, em função de compromisso em São Paulo. Então, mostrar de novo que, para quem quiser conhecer um pouco dessa discussão sobre economia de defesa, planejamento de defesa, quem tem curiosidade de saber quais são as oportunidades de se exercer, né, de se trilhar carreiras nessa área de segurança e defesa, área de inteligência, área de defesa nacional, área de segurança pública, também a gente pode ajudar a contribuir. Pensar no seu projeto de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, também a gente pode contribuir de alguma forma. Para mim é sempre uma grande satisfação poder ajudar a debater essas questões. Afinal, cabe a gente, né, Antônio Jorge? Cabe a gente debater quais são as forças armadas que o Brasil quer ter, quais forças armadas que o Brasil precisa ter, o que a sociedade entende como prioritário, qual o volume de recursos que a gente vai alocar para a defesa nacional, qual que é o volume de recursos que a gente tem que alocar para as outras áreas de segurança e defesa nacionais, área de inteligência e segurança pública, até para a gente poder fazer o bom uso dos recursos públicos em outras áreas, como saúde, educação, programas sociais. Então, pensar as grandes questões de políticas públicas no nosso país com essa lente de relações internacionais, com essa lente de economia. Então, no fim, o propósito é sair melhores como do que a gente entrou nessas discussões. Agradecer de novo a oportunidade. Foi muito interessante passar essa tarde aqui, compartilhando um pouco, né, do nosso GT. E para quem quiser, de novo, 4 de outubro, às 6h30, a gente vai ter a nossa próxima reunião do GT para mais uma discussão de um texto. Agradecer de novo o gentil convite do pessoal para compartilhar um pouco da nossa pesquisa, nossos trabalhos aqui. Boa tarde a todos. Muito obrigado, professor Peterson, anotado, dia 4, e aproveito para pedir aos assistentes, né, ao nosso público, que também anote na sua agenda amanhã, dia 28/9, às 9h da manhã, haverá uma mesa 3. Amanhã teremos outra sessão dupla, às 9h, às 14h, 2 mesas de divulgação científica do GEPS, então estaremos aqui no mesmo canal, à disposição de vocês e com muito entusiasmo para ouvir o resultado das pesquisas e o andamento dessas investigações. Estamos chegando ao final do nosso tempo, são 15h59, vamos terminar pontualmente, talvez tenha sido a única boa contribuição dessa pandemia, né? As pessoas se tornaram pontuais, estamos, portanto, concluindo no período marcado. Eu quero agradecer imensamente, principalmente aos nossos colegas interessados, ao nosso público, aos nossos colegas investigadores de todas as idades que estão assistindo através do YouTube a nossa live, essa mesa de divulgação de trabalhos científicos, mas agradecer muito intensamente também a cada um dos participantes, os colegas que aqui estiveram apresentando os trabalhos que vêm sendo realizados pelos grupos de trabalho, não é isso, do nosso GEPS, a Mirella, o Peterson, temos aqui o Gustavo, não é isso, e o Pedro, que aqui estiveram conosco. Em seus nomes, reconheço aqui os trabalhos dos grupos e me permito destacar o Maurício, que é a grande alma por trás da organização do evento, da participação do GEPS nesse evento, e no nome do Maurício agradecer a toda a equipe do GEPS que vem se dedicando diuturnamente a manter viva essa chama de leitura, de estudo, de investigação sobre questões de segurança e defesa. Como bem colocou o professor Peterson, somos nós que temos que refletir sobre o que a nossa sociedade quer de sua defesa, da relação com as suas forças armadas, da realização de investimentos nesse campo. Temos uma responsabilidade com relação a esse tema, da qual estamos nos desincumbindo com o apoio permanente dos colegas do GEPS. Em homenagem, portanto, aos alunos e colegas que participam do grupo, a quem agradeço imensamente.
Desejo uma boa tarde a todos. Anotem, então, amanhã continuaremos a partir das 9 da manhã e não poderia deixar de ressaltar o pedido de cuidado especial a cada um com sua própria saúde, com a saúde dos seus entes queridos. Essa pandemia não acabou, estamos vendo aí na questão das vacinas, ela continua ceifando vidas e, por favor, portanto, não só se vacinem, como cuidem de se proteger, de proteger as pessoas com as quais vocês convivem. Tenham todos uma boa tarde, muito obrigado e até amanhã, 9 horas.